Cláudia de Bulhões, apresentando o programa Gente da Gente, na sua TV Maceió, canal 22, e pelas TVs de internet, Gente da Gente e Maceió Agora. Estamos aqui com você novamente, meu caro telespectador e meu caro internauta. Como sempre, trazendo pessoas que você vai saber a história e que você gostará cada dia mais do espírito guerreiro dessas pessoas que eu trago aqui. Hoje eu trouxe Érica Faisal conosco aqui nessa entrevista maravilhosa. Foi um prazer tê-la aqui conosco, Érica. Espero que você se sinta à vontade, como eu estou me sentindo com você, e que nós passemos para o nosso telespectador as respostas e as perguntas que eles gostariam de fazer para conhecê-la, Érica. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a essa oportunidade dessa magnífica senhora, Cláudia Bulhões, por me dar essa oportunidade de falar um pouco de mim e da minha experiência de vida. Ou seja, que essa experiência de vida que eu sempre tive na minha vida, para mim é como se fosse uma lição de vida e um aprendizado para muitas que estão começando agora, nesse momento de um processo de transexualização. Pois é, ela mesma falou, e agora eu explico. Érica é transexual. Aí eu pergunto para você entender, para eu entender, para nós entendermos. Érica, o que é uma transexual? Uma transexual na verdade, ela já nasce com essa sua orientação sexual. Então, não é uma questão que você queira ser, ou como muita gente fala, é uma opção que nós queremos ser uma transexual. Na realidade, isso não existe. É uma orientação sexual que já vem de dentro de nós mesmos, né? Então, quando a gente passa a conviver com a sociedade, nós sentimos a necessidade da gente sentir o que nós sentimos que queremos da vida. E quando nós vamos ter uma conquista na vida, temos umas certas conquistas, então nós vamos aprendendo a querer lutar pelo o seu objetivo de vida que você mais quer na sua vida. Principalmente pelo seu profissionalismo, porque muitas delas acham que ser uma transexual ou uma transgênero, acham que só isso aí é o bastante. Mas isso aí não é realmente só o bastante da vida, do conviver da vida, que elas vivem apenas antes, né? Hoje em dia as coisas já estão muito diferenciadas, né? Porque na minha época, o único meio de você viver era o meio de prostituição. E hoje em dia as coisas já estão, né? Graças a Deus, agradeço até o movimento, né? De luta, o movimento do movimento LGBT, que nós temos algumas conquistas que conquistamos, né? E estamos assim sempre nos empenhando melhor para que dê bastante oportunidade para as outras que queiram também um trabalho, né? Que alguém consiga dar um emprego para ela, porque nessas lojas, empresas, você não vê uma transexual trabalhando. Hoje em dia você já pode ver em certos setores. Antigamente, quando era um homossexual, você ainda vê trabalhando, mas uma travesti, uma transexual, você não vê em momento algum. Érica, é importante a gente explicar para o meu telespectador, transexual é operada, certo? Alguém pode ser uma transexual sem ser operada? Sim, sem dúvida. Existem várias transexuais que ela não passou ainda por esse processo de transgenitalização. Uma porque o custo é muito caro, né? Mas agora pelo SUS, né, já está existe fila, né, para fazer esse tipo de cirurgia pelo SUS. Inclusive, graças a Deus, né, eu estou trabalhando no Ministério Público com o promotor de justiça da capital de direitos humanos, o Dr. Flávio Gomes da Costa Neto, que inclusive dentro mesmo da promotoria existe um processo em andamento
para que o Estado, né, custeie essas transexuais que queiram realmente fazer esse processo de transgenitalização da cirurgia, que no caso, que é o mais popular, né? Quanto custa, em média, uma cirurgia dessa? Está em cerca de R$45 mil. Gente, é muito dinheiro para quem não consegue nem um emprego. Sim. Um emprego digno. Porque a gente vê muito travesti. Travesti não é transexual. Então, Explique para nós, Érica, a diferença entre travesti, homossexual e transexual. Essas várias esses vários nomes. A travesti, né, as transgêneros, muitas delas não pretendem passar por esse processo, ou seja, no popular fazer a cirurgia, né, devido a certa circunstância. Umas dizem que não têm condições, outras não querem, porque realmente é um direito que elas têm, que ela acha que ela não é Então, travesti é transexual. aquele que se veste de mulher, só. Sim, mas que não deixa de ser uma feminina também. Sim, sim. Né? Mas existem muitas transexuais que não fizeram a cirurgia, mas por motivos de falta de recursos. Certo. Vamos daqui a pouco saber mais sobre esse assunto. Vamos para as nossas comunicações internas. Vocês sabem o que é o mal de Alzheimer? Todos já ouviram falar neste mal que acomete o idoso. Se querem entender melhor como adquirir o livro, acessem este endereço aqui, que tem o telefone, e procurem saber ou vão direto e adquiram. Mal de Alzheimer, o que é, como se prevenir, da autora Cláudia de Bulhões, psicóloga.
volta com Érica Faisson explicando tudo sobre a vida dela. Érica, o que você gostaria de colocar para o público sobre a transexualidade? A transexualidade é muito difícil você conviver aqui no estado de Alagoas, que são um dos piores estados que eu me sinto envergonhada, tá? Eu falo publicamente mesmo, me sinto envergonhada por ser um estado muito violento, né? Principalmente com as travestis, as transexuais, principalmente com aquelas que trabalham com prostituições, né? Então, eu acho assim, tudo que nós queremos conquistar aqui no estado de Alagoas, a transexual ela não tem direito a nada, nem sequer fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia da mulher. Então verdade. eu chamo a atenção, tá, do Poder Judiciário, que inclusive eu vivo dentro dela, né, ou do secretário de Segurança Pública, que pelo menos as transexuais pudessem poder fazer um boletim de ocorrência numa delegacia das mulheres. Mas, Dos exemplos. Érica, você está coberta de razão na sua defesa. Mas como é que uma pessoa com nome de homem vai para a delegacia de mulher? Agora, vamos ser bem objetivos, certo? Como é que vai chegar lá um homem registrar uma queixa? Bom, mas aí, no caso, nós temos que tratar as pessoas pelo que você está apresentando para ela. Ou seja, se eu chego em uma delegacia com um laudo médico de uma ginecologista... isso aí é né, outra coisa, Érica. com aspecto totalmente feminino, sendo agredida, né, por um homem. Aí é um outro suposto detalhe. homem, que para mim um homem que bate em mulher, ele para mim, ele não é homem. Não é? Então, a questão apenas só de um documento, que consta ali um nome masculino, que inclusive também é culpa da justiça, que nós poderíamos, hoje em dia, chegar no cartório e poder trocar esse nome. Né? Como já existe, chama-se o tal do nome social. Né? Que isso aí fizeram um arrumadinho para poder a gente ficar mais satisfeita com esse nome social. Hoje eu tenho meu cartão de crédito com meu nome feminino, o meu cartão do SUS é com meu nome feminino. Existe um processo no Ministério Público, né, para poder realmente eu mudar o meu nome totalmente para o nome feminino, né, que inclusive, como eu sou casada também no civil, né, com um ativista, né, do movimento de luta contra a AIDS, que é o Igor Nascimento. Nós somos casados no civil mesmo. E na certidão de casamento, colocaram meu nome masculino e ao lado colocaram ela. Então fica uma coisa assim, constrangedora, tanto para mim, tanto para ele, como para qualquer situação que existe. Né? Então eu acho que deveriam... a justiça ter mais uma noção, assim, ter uma boa visão sobre isso. Você acha que isso é pelo pensamento atrasado das pessoas que fazem as leis? Sim, com certeza. Um conservadorismo exacerbado, um machismo inoperante, digamos assim, um machismo ainda de coronelismo. Mas isso é no Brasil todo, não é, Érica? Não é só em Alagoas, não. Já se pode mudar nome em outro estado? Existem vários estados que não é preciso você entrar na justiça para adquirir o seu nome em registro de identidade e o seu nome feminino. Mas não pode sair daqui e fazer isso em outro estado? Não, eu vou citar um exemplo como o Rio Grande do Sul, né, que é um estado que sempre foi pioneiro em todas as circunstâncias, que tem até delegacia contra a homofobia, né? Você pode chegar, mudar o seu, você tem a sua carteira de identidade feminina, Brasília também, e muitos outros estados. Então, aqui em Alagoas, eu não vou falar propriamente dito da sociedade civil, não. O que eu falo e o que eu culpo, e eu não tenho medo não, é do próprio governador do estado de Alagoas. Porque o próprio governador do estado de Alagoas, ele tem o poder, abaixo de Deus,
de se juntar com o Poder Judiciário para poder resolver certas situações. Mas não fazem isso. Não tem um certo respeito conosco. Para nós todas que precisamos... E na hora da eleição, como é? Aí na hora das eleições, aí corre atrás. Não é porque eu vou fazer, porque eu vou prometer que eu vou fazer isso, que eu vou fazer isso, aquilo, outro. Mas não fazem nada. Né? Porque nós lutamos tanto por essa lei que criminaliza, né, a homofobia, que todos os dias estão matando homossexuais, estão matando travestis, transexuais, e ficam tudo impune. Né? Porque não existe uma lei específica realmente que possa punir esse tipo de marginais, de monstros, que para mim são monstros. Vamos dar um intervalozinho para as nossas chamadas internas e voltamos daqui a pouco. Vocês sabem o que é o mal de Alzheimer? Todos já ouviram falar neste mal que acomete o idoso. Se querem entender melhor como adquirir o livro, acessem este endereço aqui, que tem o telefone, e procurem saber ou vão direto e adquiram. Mal de Alzheimer, o que é, como se prevenir, da autora Cláudia de Bulhões, psicóloga. Voltando com Érica Faisson, na sua revolta, na sua indignação pelas coisas que acontecem na sociedade, pelas conservas culturais. Não é assim? Então eu quero voltar. Érica, você nasceu homem, com espírito feminino, digamos assim. Sim, exato. Aí enveredou como profissionalmente? Bom, desde criança, aproximadamente 5 anos, mãe que é mãe sempre sabe, né? Então, desde essa idade eu gostava de dormir de camisola, minha mãe falava que
que isso não era para menino, era para menina. Eu gostava de brincar de boneca. Então, nessa época, as coisas eram muito, assim, preconceituosas, assim, principalmente meu pai, né? O pai sempre é mais grosseiro do que a mãe. Então, a minha mãe, ela sempre percebeu. Então, eu fui de uma criação que hoje em dia, ressaltando, que é muito importante, né, toda a sociedade e telespectadores da senhora saber que muitas mães, muitos pais não querem que seus filhos tenham amizades, né, com vizinhos ou com terceiros que tenham tendência homossexuais, porque acham que vai haver influência através do filho da vizinha. Mas isso não é verdade, porque a minha criação, eu nunca tive amizade. Foi machista? Eu nunca tive amizade com homossexuais. Na verdade, eu nem sabia o que era isso. Ou apenas eu sentia dentro de mim. Né? Eu sentia apenas que eu era diferente. Meu pai percebia, minha mãe percebia. Eu era uma pessoa muito calada. Eu não gostava de brincar, de jogar bola, brincar com os meninos. Então, eu fui crescendo dessa forma. Né, até que eu me descobri. Então, hoje em dia, assim, eu me sinto muito orgulhosa, tá, de ser o que eu sou hoje, porque eu não entrei no mundo dos crimes, não entrei no mundo de drogas, simplesmente eu realmente me considero uma guerreira, porque eu optei por uma profissão muito, assim, rígida, que a minha vida de adolescente eu passei... Eu vou pedir a você licença para falar sobre essa profissão rígida. Porque realmente ela foi um profissional que a gente chama da força de elite da Marinha do Brasil. Ela foi um fuzileiro naval. Estou errada? Não. Por que você escolheu ser um fuzileiro? Bom, porque na época que eu fui morar em São Paulo, que os meus pais, aliás, meu pai chegou até me expulsar de casa. Então, eu fui morar em São Paulo, de São Paulo não deu certo, voltei para o Rio de Janeiro, né, onde eu já tinha morado muito antes, e o meu sonho era entrar na Marinha. Então, o meu primeiro processo foi entrar na Marinha para ser como marinheiro, como alistamento militar. Então, após um ano, que eu já estava, eu sempre fui assumida, né, dentro do quartel, após um ano eu não consegui reenganchar aquele período de um ano. Então, eu fui impedida de continuar dentro da Marinha. Então, a própria Marinha me expulsou por discriminação, por preconceito, mas como eu sou uma pessoa assim, muito guerreira, como a senhora falou antes, até agradeço, realmente a senhora não está errada. E eu sou muito insistente. Então, eu só... Mas, só um minutinho, esse ano que você passou na Marinha, enganchada, como você disse, foi esse ano que você foi fuzileiro? Não. Ah, tá. Então, a Marinha, ela me expulsou. Então, eu fiquei sem saber o que fazer da minha vida, porque o meu costume era dentro das Forças Armadas. Então, tenho um amigo que hoje em dia ele mora em Salvador, ele me ajudou muito e ele falou assim para mim, eu vou lhe ajudar, vai abrir uma inscrição para o Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma força de elite da Marinha, é muito rígido, mas você vai ter que ralar, conseguir e continuar para você dar a volta por cima e você vai conseguir. Então, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu sei que realmente é muito assim sofrido, sabe, sobre todos os treinamentos. Então, ele pagou a senha e eu fiz e passei nas provas, passei em teste físico. Então, só fiquei fora da Marinha durante um período de 6 meses. Então, eu já voltei para a Marinha de volta, já como fuzileiro naval, como uma força de elite da Marinha. Então, isso causou uma revolta entre eles, que já me conheciam na época, que eu passei várias decepções, várias discriminações. Eu era chamada pelo comandante
porque eu era denunciada, porque eu já tinha sido marujo na época, e que eu era homossexual, que o fuzileiro naval não poderia ter esse tipo de coisa, e me apontavam, e eu segui em frente. Então... Aí eu lhe pergunto uma coisa, mas você nessa época, você tinha trejeitos femininos? Sim, já tinha. Só que no período do treinamento de fuzileiros navais, que é o período de 3 meses, né, que a gente fica no internato, então eu tentei tentar disfarçar no caso, Os trejeitos o meu jeito femininos. assim mais feminino, né? Certo. Mas não adiantava porque todo mundo já me conhecia. Então, Aí eu vou lhe fazer uma pergunta indiscreta. Você, dentro do corpo de fuzileiros, quando você estava nessa fase de experiência, você manteve relações ali dentro com alguém? Não, não. No treinamento não, porque eu era muito assim, era muito vigiada, né? Até porque assim, se o meu pelotão fosse passar por um túnel, né, com capacete israelense, com fuzil, né, com colete à prova de bala, dentro de um túnel com gás, né, com aqueles gás lacrimogêneos que jogam dentro, então todos passavam, inclusive eu passava, mas quando eu chegava no final, o próprio instrutor me chamava e mandava fazer tudo novamente. Então o meu treinamento foi dobrado. Então eles falavam para mim, por que eu vou ter que fazer novamente? Não, porque você vai ter que fazer novamente porque eu estou mandando. Se você não quiser, você vai, toca o sino e pede para sair. Eu digo, eu não vou pedir para sair. Inclusive tem até um filme, que ele é muito antigo, que foi feito pela atriz, pela Demi Moore, né? Que ela era da Marinha, que ela quis ser, né? No caso, fuzileira naval e tudo. Aquele processo todo que ela passou, praticamente é uma história de vida que eu me vejo dentro daquela circunstância que ela passou ali dentro. Então foi muito sofrido o seu treinamento. A única coisa que não aconteceu, no caso, foi de agressão, né? De me bater, essas coisas. Isso aí realmente não aconteceu. Mas todo aquele tipo de treinamento, aquilo ali eu fiz, né? Assim, naturalmente. Certo. E consegui, E com passou. maior orgulho. Vamos dar um intervalo para as nossas comunicações internas. Vocês sabem o que é o mal de Alzheimer? Todos já ouviram falar neste mal que acomete o idoso. Se querem entender melhor como adquirir o livro, acessem este endereço aqui, que tem o telefone, e procurem saber ou vão direto e adquiram. Mal de Alzheimer, o que é, como se prevenir, da autora Cláudia de Bulhões, psicóloga.
voltando aqui com o nosso programa, com a nossa entrevistada, Érica, está nos esclarecendo uma série de coisas. Érica foi fuzileiro, que é uma força de elite, é a Polícia da Marinha de Guerra do Brasil. Está nos explicando o sofrimento que ela passou quando foi fuzileiro. Érica, e depois do treinamento, você foi para onde? E qual a sua função dentro do Corpo de Fuzileiros? Depois que eu me formei, depois de 3 meses, eu fui designada para o grupamento de fuzileiros navais do Rio de Janeiro. Só que eu gostaria mesmo de ter ido para algum batalhão, mas me designaram para o grupamento para trabalhar como segurança, no caso, né? Tipo assim, como segurança, trânsito, a gente fazia muita manobra. Se fosse invadir um terreno da Marinha, nós tínhamos que ir, né? A gente embarcava para poder fazer uma ofensiva. E tudo essas coisas eu amava. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que a Marinha do Brasil, para mim, sempre foi uma mãe para mim. Eu me sinto orgulhosa, hoje em dia, tá, de fazer parte dela. Eu não estou aqui querendo falar mal da Marinha, discriminar o que a Marinha fez por mim. Muito pelo contrário. A Marinha sempre, para mim, sempre foi uma mãe. Hoje em dia, graças a Deus, eu vivo por ela e por causa dela, entendeu? Então, assim, para mim, eu me sinto assim muito orgulhosa. Até porque, nas Forças Armadas, não existe somente eu de transexual. Eu fui a primeira, mas existe eu como da Marinha, existe uma transexual do Exército e existe uma transexual na Aeronáutica. E tão provável assim que já aconteceu na Marinha, que hoje também existe uma transexual também que já passou pelo processo transexualizador, realmente ele é um comandante da Marinha. Ele comandava a Escola Naval no Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, não precisa estar abafando uma situação dessa, né? Inclusive eu tinha contato com ela, né? Ele foi casado e se descobriu que realmente era mulher, não era isso, e gerou uma certa polêmica. E hoje em dia ela é uma mulher, uma capitão de fragata, que comandava a Escola Naval lá na URCA, no Rio de Janeiro, né? Então a sexualidade está em todos os aspectos, em todos os setores, em Forças Armadas. Não adianta a gente cobrir o sol com a peneira, até porque isso não é crime nenhum, não é? Então eu acho assim que hoje mesmo a única revolta que eu tenho da Marinha foi porque impediram a minha carreira, né, por preconceito, por discriminação, que hoje em dia era para mim estar lá dentro ainda, porque eu fui uma das melhores atiradoras do curso. Isso, era isso que eu queria saber, tá? Se você tinha sido atiradora. Era no teste de 500 metros de distância, de 780 e poucos alunos, eu tirei em segundo lugar, como das melhores atiradoras. Inclusive, eu aqui em Maceió, de vez em quando, eu estou fazendo curso de tiro, como eu agora, há cerca de 3 meses atrás, eu fiz um curso de tiro. De 50 tiros, acertei 49 no alvo e só errei um. Viu? Né? Inclusive, também tem um curso de detetive, né, particular. Eu já tive escritório de investigação. E hoje em dia, graças a Deus, né, eu conheci esse promotor de justiça, que para mim ele é um pai. Para mim, eu não vejo ele como promotor de justiça, que é tão provável que eu estou no controle externo de atividade policial. Né? E ele me respeita muito como eu respeito ele. Então, quer dizer, é uma quebra de paradigma dentro do Ministério Público aqui do Estado de Alagoas. Ou seja, é dando um banho de cidadania no Estado de Alagoas. É verdade. Né? Isso é um banho de cidadania. Agora, Érica, vamos assim, aí você foi fuzileiro, certo? Aí depois saiu de fuzileiro, foi expulsa da Marinha novamente? Sim, após 4 anos... Né? Não assim por eu ter sido uma pessoa assim mau profissionalismo, não foi nada disso, muito pelo contrário, eu não misturava as coisas. Quando chegavam os novos recrutas, como eu tinha sido o segundo lugar, né, das melhores atiradoras do curso, então eu fiquei na função dos novos recrutas chegar e eu fazer uma nova avaliação com eles com tiros.
Interessante. Né? Então, eu não misturava as coisas, eles me respeitavam. Só que dentro do alojamento, surgia aqueles boatos, conversa, nossa, aquele instrutor, cara, tem peitinho e tudo, porque na época eu já tomava hormônio. Então, uma das circunstâncias, assim, muito, assim, constrangedora, assim, para mim, foi em um momento que eu estava chegando dentro do quartel, então estava chegando o almirante de esquadra. Então, eu já estava, né, já tinha tomado hormônio, e o meu uniforme, né, a única coisa que diferenciava do militar do homem e da mulher era só o cap, ou seja, o gorro, né, que a gente usa. Então o almirante parou na portaria e foi perguntar ao tenente por que aquela CAF entrou dentro do quartel com o uniforme errado. Ou seja, CAF significa o corpo auxiliar feminino. Então o tenente foi explicar para ele que eu não era do corpo auxiliar feminino. Então a partir daí começou, né, as turbulências, né, dizendo que eu tinha que tirar a roupa de fuzileiro, tinha que usar a roupa de marujo, e eu falei que eu não ia usar a roupa de marujo porque eu não era marujo. Né? Então até hoje eu estou esperando esse processo, né, que até hoje essa justiça, que eu não entendo que justiça é essa, que eu não recebi até hoje uma indenização que eu perdi, mas tem também um auxílio invalidez que está atrasado, porque eles determinaram que eu sou totalmente inválida, como eles me internaram em uma clínica psiquiatra. Tá? Você foi internada? Fui, me internado 3 vezes. Me internado 3 vezes. Tá? Isso aí eu tenho provas, né? E até agora eu estou aguardando, né? Que inclusive eu peço humildemente, se a justiça tiver o conhecimento com o ministro Humberto Martins, que ele é daqui do estado de Alagoas, o meu processo está nas mãos dele. Né? Então eu gostaria que alguém, ou ele mesmo, né, tivesse um certo carinho de ver a minha situação, né, do que eu passei, do que eu vivi, né, de toda a situação que eu passei, que inclusive também, que é muito assim, muito radical o que fizeram na época, porque que eles fizeram de tudo para me tirar, além de certo preconceito, discriminação pela minha orientação sexual, eles tiveram que exigir que fizesse um exame também de HIV. Nessa época ninguém era obrigado a fazer. Então realmente eu fui obrigado a fazer e realmente também deu positivo. Então por isso eu não sou inválida, é tão provável que eu estou aqui. Então se eu sou inválida, então eu necessito também receber uns atrasados por invalidez. Porque se eu tivesse na ativa, hoje em dia eu seria uma suboficial. Como todos da minha turma estão lá dentro recebendo como suboficial. Hoje eu recebo uma mixaria dessa, assim, que eu tô vivendo, mas é porque eu tive que ainda colocar na justiça por causa disso. Ô, Érica, é o seguinte, vamos, aí você saiu da Marinha, você aí ficou assumida realmente. Sim. Certo. Aí resolveu como fazer essa cirurgia? Que você chama transexualização, é isso? Isso. Aí você fez aqui no próprio Brasil? Não, então, quando eu saí da Marinha, eu entrei realmente em depressão devido a muitas coisas que eu passei. Nós imaginamos. Né? Só um minutinho. Vamos deixar essa sua pergunta para daqui a pouco. Vamos para as nossas comunicações internas. Vocês sabem o que é o mal de Alzheimer? Todos já ouviram falar neste mal que acomete o idoso. Se querem entender melhor como adquirir o livro, acessem este endereço aqui, que tem o telefone, e procurem saber ou vão direto e adquiram. Mal de Alzheimer, o que é, como se prevenir, da autora Cláudia de Bulhões, psicóloga.
voltamos aqui com a nossa entrevistada Érica. Vocês estão sabendo muita coisa e aprendendo muita coisa. Érica, voltando à pergunta, quando você saiu da Marinha, você entrou em depressão. Aí, e durante a Marinha você foi internada 3 vezes em hospital psiquiátrico. Sim, da própria Até... Marinha, em Jacarepaguá. Aí daí você você saiu da Marinha, expulsaram você como inválida. Sim, Certo. mas após uns 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. Aí depois você resolveu fazer uma cirurgia. Conta tudo. Sim, então no caso como eu já tinha sido expulsa já pela segunda vez, e dessa vez foi por um motivo, né, assim, muito constrangedor mesmo, assim, eu passei por um período assim muito de depressão. Foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar na Europa. Foi quando eu viajei para a Suíça. E lá eu fiz uma nova vida, vivi 12 anos lá, indo e voltando, né, até regularizar minha situação na Marinha, porque a própria Marinha já tinha me expulsado sem direito a salário nenhum. Mas só que eu era concursada, eu tinha passado no concurso, né? Então, já teve outro processo, então isso com medo da imprensa, e me colocaram para me ser aposentada como soldado. Então, pela lei, está totalmente errado, porque quem é soldado, quem é cabo, tem que ser reformado como terceiro sargento. Então, já foi uma outra luta, outra batalha que eu enfrentei também. Entendeu? Então, graças a Deus, pelo menos até aí, eu já consegui. Mas não foi nada fácil. Sim, aí como é que você foi na Suíça que você se operou? Não, juntei o dinheiro lá e... uma das diversas vezes que eu tive lá, que eu voltava, fui juntando o dinheiro. Primeiramente ajudei muito a minha família, e para depois, uma das últimas viagens que eu fiz, eu juntei esse dinheiro e eu procurei o médico e eu fui diretamente de Suíça, Jundiaí. E eu fiz com o médico em São Paulo. E correu tudo bem? Graças a Deus, sim. Só o pós-operatório, depois de uns 2 meses, realmente eu tive muitas complicações, né, de dores, né, de ter que fazer o exercício para poder não fechar, né, e até porque também eu sou, assim, não tenho muita paciência, eu já queria usar salto, já queria usar, entendeu, vestidinho, já queria sair, né, a gente fica empolgada com aquele sonho que você tanto, né, quer realizar, né, e você consegue, aquilo é tudo na nossa vida. É verdade. Né? Aí você se operou e você já trocou de nome? Não, no momento ainda estou aguardando um parecer do Ministério Público, pelo promotor de justiça, o doutor Elisael, né, que já está correndo aí no fórum. Só basta mesmo ele dar um parecer favorável. Até agora eu estou aguardando, né? E você vai ser mesmo Érica Faisson? Érica Faisson Marinho, Uhum. de Oliveira Nascimento, porque hoje eu me encontro casada no civil com o Igor Nascimento. Você é feliz com ele? Muito. E o que você diz para ele agora? Para quando ele lhe assistir, o que você diz para ele? O que eu diria para ele é assim, que eu acho que tudo na vida não acontece por um acaso, né? Porque nós nos conhecemos há mais de 10 anos e jamais nós poderíamos pensar que hoje em dia ia chegar um ponto a gente chegar a namorar em questão de 2, 3 meses e a gente fazer um enlaço de matrimônio no civil. Porque antigamente eu fui uma das primeiras que não existia o casamento aqui no estado de Alagoas. Existia a união estável. E eu fui a primeira a conseguir essa união estável com o Dr. Vladimir Paz de Lira. Que isso Você é guerreira, hein? Isso na realidade virou você tem uma polêmica aqui em Alagoas. Tem cada batalha que ganha, né, minha amiga? Você, cada vez você joga uma. Quer dizer que você foi uma das primeiras pessoas que conseguiu união estável. Sim, realmente foi a primeira, porque no caso
eu acordei com toda a imprensa na minha porta, porque não existia, né? Não poderia, era proibido. Então eu consegui, tive esse ex-companheiro, realmente não deu certo, mas é como eu disse antes, né? Então tudo na vida não acontece por um acaso. Então hoje em dia eu sou muito feliz, né? Estou com o Igor, ainda mais que ele é um grande ativista, né, do movimento. É outro guerreiro. Né? É outro guerreiro também, outro, como se diz assim, é um lutador também Ela de fica guerra. toda boba, né? Quando ela fala no Eu Igor. falo que realmente eu amo ele. A cara dela. Eu espero, né, que a gente continue até onde der, né? Eu, da minha parte, eu faço, né, de tudo. Faz muito gosto que dê, né? É. Ô, Érica, e como é que é a criança que você vivia, que a criança vivia com você e que você está lutando para adotar essa criança? Olha, na verdade, quando se fala em criança, realmente é um assunto assim muito delicado e doloroso, sabe? Porque existem vários abrigos aqui em Maceió, muitas crianças abandonadas pelos pais, principalmente pela suposta mãe, né? Porque existe mãe, existe mães. Então, eu consegui trabalhar na Secretaria de Assistência Social, né? Então, em frente existia uma casa de adoção chamada Rubens Colasso. Então, no dia 12 de junho de 2012, eu conheci uma criança lá dentro que foi um amor à primeira vista, que não fui eu que escolhi ele que me escolheu. Que na realidade, eu tenho uma filha hoje em dia com 18 anos, né, que eu adotei ela com 6 meses, então eu não queria passar mais por esse processo. Eu até brincava, se alguma pessoa colocar um bugalho na minha porta, já passo para casa do vizinho, sempre brincava dessa maneira. Então aconteceu, foi um amor assim tão grande, é um amor assim incondicional e infinitamente que eu tenho por ele. Então eu sentia muita dor da criança e eu não sabia o histórico da criança. Então após 9 meses, conheci uma suposta avó. Mas essa criança chegou a ficar com você ou você tinha um relacionamento de visita, de tirar a criança um pouco com autorização? Não, durante 9 meses eu fiquei realmente visitando a criança todos os dias, já que eu trabalhava em frente. Então, a partir de todos os dias, aí eu passei a feriados, sábados, domingo, todas as visitas, eu levava lanche para ele, né? Então, ele passou a ter passar aquele amor para mim como eu para ele. Até porque essa casa de adoção Rubens Colasso, ela é do município. E ela é mantida pela a Secretaria Municipal da Assistência Social. Então tinha dias que não tinha lanche para as crianças. Eu mesma cansei mesmo de chegar e levar o lanche para... Eu falo meu filho, que para mim eu já sou a mãe de coração dele, né? Então eu levava o lanche deles. A gente fazia cota junto com as monitoras, né? Para poder comprar o lanche das crianças. Então, depois de 9 meses... eu conheci essa suposta avó dessa criança. Só que eu não sabia que essa avó não gostava do neto. Então, como o processo é muito demorado, principalmente aqui em Maceió também, né, porque eu sou uma pessoa que levanta essa bandeira da adoção, eu acho que a justiça deveria realmente facilitar mais para a família do que deixar elas lá abandonadas, né? Que o sofrimento é muito grande, que eu convivi e convivo sempre, eu estou visitando quase todas elas, como tem o Laica, tem o Lar São Batista, né? A Rubens Colasso mesmo, que eu tenho mais afinidade. Então acho que a justiça deveria e a avó agora facilitar mais. Pegou a guarda da criança? Sim, eu fiz de tudo, porque como ela é avó paterna, eu conheci ela e eu falei que eu ia ajudar a tirar essa criança de lá de dentro, porque não tinha condições de ele ficar lá. Mas ela disse que não tinha condições de ficar com ele. Eu disse, isso não é um problema. Ela até conseguiu uma guarda provisória durante 3 meses. E desses 3 meses se passaram 2 anos e os promotores de justiça nunca renovou a guarda dessa avó. Por quê? Não quiseram, porque sabia de quem se tratava. E esse período todo, a criança viveu sempre comigo, sempre na minha casa. Então, a criança, quando passa a conviver com a família,
ele precisa sentir amor, proteção, carinho, né? Principalmente se sentir protegido. Protegida. Tá? Então, foi isso que ele encontrou em mim. Então, até hoje, graças a Deus, essa semana, a genitora ficou de maior, entrou com pedido de guarda da criança. Ela ganhou a guarda, não ficou sendo a guarda compartilhada. E de 15 dias, o suposto pai, que se diz que é pai, que nunca foi visitar o filho na Agora adoção. todo mundo se interessou, é isso? Todo mundo se interessou. É tão provável que até o promotor de justiça, o doutor Cláudio Malta, sempre disse: essa criança sempre viveu abandonada, a dona Érica sempre deu assistência, sempre fez de tudo por essa criança. Agora todo mundo resolveu ter essa criança. Hoje em dia ele tem plano de saúde que eu pago, era uma boa escola, tá? Muito amor, muito carinho que ele sempre teve. E no caso, a avó dele, o que ela fez comigo foi simplesmente uma ingratidão. Ela tirou o menino da escola e tirou ele de mim. Ou seja, além de tirar ele de mim, ela arrancou o meu próprio coração e levou junto com ela. Vamos dar um intervalozinho de consideração por mim. Porque Érica fica muito emocionada. Eu fico assim também preocupada com essa emoção que ela exala quando fala das coisas da luta dela. Um intervalo para as nossas comunicações internas. Vocês sabem o que é o mal de Alzheimer? Todos já ouviram falar neste mal que acomete o idoso. Se querem entender melhor como adquirir o livro, acessem este endereço aqui, que tem o telefone, e procurem saber ou vão direto e adquiram. Mal de Alzheimer, o que é, como se prevenir, da autora Cláudia de Bulhões, psicóloga.
Voltando aqui à entrevista maravilhosa com a minha amiga, e eu peço a ela para as considerações finais, ou recadinho para alguém, ou o que ela quiser dizer. Olha, para falar sobre um recado, assim, vem inúmeras coisas na minha cabeça. Mas o mais importante, assim, que vem na minha mente no momento, é eu pedir a justiça, tá? Principalmente da vara da infância e da juventude, que quando se tratar, se referir sobre as mães de coração, não se referir às mães de corações como a terceira pessoa, tá? Então, quando se refere às mães de corações, que tenham mais respeito com essas mães, porque tantas mães de corações que têm mais amores pelos seus filhos do que certas mães que existem. Então, eu estou falando isso porque eu passei por um processo recentemente e quando se falavam sobre a minha pessoa, não era como uma mãe de coração, era como a terceira pessoa. Ela. A terceira pessoa que se referia a mim. Então, as minhas considerações finais são essas, que a justiça realmente, né, principalmente sobre a adoção, que fazem campanha para isso, e eu não vejo que as mães de coração têm direito nenhum sobre o caso de adoção. Érica, muito obrigada. Foi um prazer ter você. Espero tê-la mais vezes, porque tem muito mais histórias, meu telespectador. É porque não deu tempo. Agora eu quero mandar um abraço para o promotor de Justiça de Direitos Humanos, o doutor Flávio Gomes da Costa Neto. Doutor Flávio, muito obrigada por você ser quem você é. Ficamos por aqui. Até o próximo programa.